Queridos irmãos, nesta semana eu fui presenteado de alguma forma pela Tânia, que levou alguns dos livros da biblioteca do Reverendo Astrogildo para a igreja, e ela então pediu que eu desse direção o que fazer com aqueles livros, se eu queria usar na minha biblioteca ou deixar para que a igreja também tenha acesso, enfim, os livros estão lá. Mas dentre eles, ela tinha 3 agendas que continha e contém, na verdade, todas as mensagens que o reverendo Astrogildo escreveu detalhadamente durante o seu período ministerial do ano de 1989 até o final da sua vida. E ele escreveu nessas agendas que anualmente ele ganhava, e ele escrevia as suas mensagens. Eu já tinha ouvido falar, e aí então ela disse que tinha primeiramente direcionado a alguém, falou, não, esse é um grande presente, vou ficar com para mim, mas eu tenho a pretensão depois de colocar no computador, se Deus quiser, e aí então a gente pode distribuir para as pessoas que quiserem, ou fazer um livrinho dessas mensagens, dos seus esboços, enfim, eu estou pensando aqui como fazer. Mas um dos textos que eu já li das suas mensagens, que ele pregou na Igreja Presbiteriana do Piracicamirim, no dia 21 de fevereiro de 1990. Ele colocava a data da sua mensagem do texto de Marcos, capítulo 35 a 41, que cabe muito bem neste momento que nós estamos vivendo de pandemia. E é interessante que ele deu um tema para esse texto, que foi o seguinte: as lições entre duas margens. Muito interessante. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva que o reverendo Astrogildo dá a este texto. Até porque ele inicia no capítulo 4, o verso 33 e 34, que antecede ao versículo 35, que é muito conhecido a narrativa desse texto, mas Jesus, no 33, 34 do capítulo 4, ele está ensinando através de parábolas, expondo a palavra de Deus conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E aos seus discípulos ele explicava de forma particular o que significava aquelas parábolas. E aí então, depois desse momento de falar e ensinar através das histórias, parábolas contadas ao povo e explicando-a mais particularmente aos discípulos, ele os convida para que passassem para a outra margem. Então, na margem de cá, do mar, Jesus está ensinando ao povo as coisas concernentes ao reino de Deus. E ele então convida os seus discípulos a atravessar. E aí a história é bem conhecida, porque ele então chama os discípulos para ir para a outra margem, e a partir então do verso 35, ele despede a multidão, e aí então embarca com os seus discípulos, e em meio a essa travessia acontece aquela grande tempestade, e nós conhecemos a história. Jesus é acordado, acalma a tempestade, e eles então chegam finalmente para o outro lado. Então, o que o reverendo Astrogildo colocou nesse texto pregado e ensinado à igreja do Piracicamirim em 1990, e eu gostaria de replicar aquilo que ele ensinou. É claro, eu não estava, não ouvi, não sei, talvez alguns irmãos, e com certeza alguns irmãos que estão me ouvindo, podem até se lembrar desta mensagem pregada por ele. Então eu vou repetir aqui, claro que fazendo as aplicações devidas do nosso tempo, aquilo que ele colocou. Então ele coloca da seguinte forma: em primeiro lugar, as lições que aprenderam os discípulos e nós podemos tirar para as nossas vidas também nos dias de hoje, são as seguintes. Primeiro, ele colocou como primeiro ponto: na companhia de Cristo não estamos livres das tempestades. Jesus estava com eles. E mesmo Jesus estando com eles, embarcado com eles, veio a tempestade. Levantou-se uma grande tempestade.
ondas enormes arremessavam aqueles discípulos de um lado para o outro, e o barco já estava, nos diz o texto, enchendo de água, mas Jesus estava com eles. Jesus está conosco em meio à pandemia, Ele não nos abandonou. O Espírito Santo habita conosco e tem sido o nosso conforto todos os dias pela sua santa palavra. Em meio às tempestades, nós temos a companhia de Cristo. Não podemos nos esquecer disso. Jesus os convidou para ir para outra margem, e em meio à travessia veio a tempestade. Jesus está conosco mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às pestes, às pandemias. Ele é conosco, está em nós e é por nós. Em segundo lugar, o Pastor Gilto coloca aqui nesse texto, entre as duas margens, que a companhia de Cristo traz o experimento da bonança. Na companhia de Cristo experimentamos a bonança. E foi exatamente o que aconteceu quando ele então foi acordado, adormecido que estava, cansado da jornada, do tempo em que ele passou ensinando os que ali estavam ouvindo, além dos seus discípulos, o povo, a respeito do reino de Deus, durante todo o dia, e ele estava, sem dúvida, muito cansado, e por isso mesmo ele adormece. Mas ao ser acordado, ele então acalma a tempestade, vem a calmaria, vem a bonança. Em meio às tempestades, o Senhor está conosco e na sua companhia experimentaremos o tempo da bonança. Haverá um momento, e o momento está por chegar com a graça de Deus, em que tudo vai passar e virá o momento da bonança, certamente, proximamente. Então, não nos esqueçamos que em meio à tempestade, o Senhor é conosco e Ele não nos livra das tempestades, mas Ele é conosco nelas. Com Cristo conosco, com a nossa companhia, nós experimentaremos a bonança. Mas há uma terceira e última lição entre as duas margens, e que na verdade ela vai acontecer quando então Jesus desce na outra margem do mar. Na companhia de Cristo, podemos apreciar o seu poder. A partir no verso 41, já houve esse experimento de ver o grande milagre de acalmar aquela tempestade, mas a partir do verso 1 do capítulo 5 em diante, os discípulos vão poder ver Cristo operando milagres extraordinários, grandiosos. Ele vai expulsar os demônios do Gadareno, ele vai, na sequência, indo à casa de Jairo, em resposta ao pedido que ele faz da ressurreição, ou melhor, da cura da sua filha, que vai ser ressuscitada pelo Senhor Jesus. Também nessa caminhada até a chegada à casa de Jairo, ele vai curar uma mulher enferma por muitos anos, e finalmente então ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Ele liberta aquele homem daquela legião de demônios, ele cura aquela mulher da sua enfermidade de longos anos, e ele ressuscita a filha de Jairo. Grandes milagres agora os discípulos podem contemplar. Eles são ensinados na margem de cá a respeito das coisas do reino de Deus. Ao atravessar na companhia de Cristo, não estão livres das tempestades, mas ao passar nelas com Cristo, vem a bonança, vem o milagre logo após. E aí então eles experimentam o poder e apreciam o poder de Cristo na vida das pessoas. Naquelas coisas que mais de fato amedronta o ser humano e que nós não temos nenhum poder sobre elas. Sobre a natureza, sobre os espíritos do mal,
sobre as enfermidades, ainda que há medicamentos e todo o cuidado, mas nós não temos poder. O poder vem de Deus e principalmente sobre a morte. É Ele quem ressuscita os mortos e nele nós temos a vida e a vida eterna. Bênção maravilhosa recebi nesta semana desses textos oriundos aí da lavra do nosso queridíssimo reverendo Astrogildo, o nosso pastor. Que Deus abençoe a todos vocês, que essa semana seja uma semana repleta desse cuidado do Senhor. Lembrando que em meio às nossas dificuldades do dia a dia, que estamos chamando aqui de tempestades, o Senhor é conosco. E Ele nos mostrará, afinal, a bonança. E nós poderemos, na sua companhia, participar, perceber, glorificá-lo, apreciá-lo pelo seu grande poder. Confie no Senhor, descanse nele. Deus te abençoe. Até a próxima. Beijão no seu coração.